Olá, gente. Boa tarde. Bom, hoje eu vou falar sobre uma maneira um pouco diferente de se usar o Twitter. Na verdade, é sobre como usar o Twitter e os serviços que ele tem para fornecer serviços para soluções diversas. Eu não vou entrar especificamente na parte técnica de PHP, mas tudo que eu mostrar aqui vocês podem implementar em qualquer linguagem, em qualquer aplicação, em qualquer tipo de website. Bom, meu nome é Juliana, eu sou Developer Advocate no Twitter. Eu tenho a missão de ajudar desenvolvedores, startups e empresas a usar o Twitter de uma maneira efetiva. E é engraçado que eu estava dando uma olhada, amanhã é meu aniversário de 6 anos que eu uso a plataforma. E como usuária, desses 6 anos mudou muita coisa. O Twitter ele tem assim, diversas soluções, diversas SDKs que vocês podem usar de muitas maneiras. Então, o Twitter hoje, assim, ele completou ontem 10 anos, na verdade, e tem mais de 320 milhões de usuários ativos por mês. Então, é uma plataforma que cresceu de uma maneira assim, exponencial. E ele tem essa característica de ser global, de ser aberto e, principalmente, de ser algo que acontece em tempo real, de ser real time. A gente costuma falar que ele é uma distância mais curta entre você, representado aí pelo @ e seu perfil, e seus interesses, que são representados pelas famosas hashtags. Então, é uma maneira muito simples de você se conectar com qualquer pessoa que esteja falando a mesma coisa que você, a mesma língua e que tenha um interesse em comum. Bom, o Twitter também tem essa característica, está no DNA da plataforma, estar presente em todos os eventos mundiais. Então, vocês podem ter certeza, se tem alguma coisa acontecendo agora, tem algum maluco no mundo tweetando sobre aquela situação. E tudo isso, assim, essas características de ser real time, de estar sempre presente, é o que vocês podem aproveitar para usar nas suas aplicações. A gente brinca muito, então a gente fala que mais ou menos o Twitter é o pulso do planeta. Porque dá para você, de uma maneira, sei lá, medir a saúde do planeta, sabendo assim, o que uma pessoa está tweetando e onde que ela está tweetando. Então, tem uns picos, né, de tweets em diversas regiões e a gente consegue mais ou menos medir o que está acontecendo no mundo agora, qual que é a saúde do nosso planeta. Então, a gente fala brincando que é o pulso. Bom, legal. Uma curiosidade, tem um recorde de tweets por minuto, que é mais de 500 mil. E alguém chuta qual foi o evento que aconteceu isso? Bom. Se alguém chutou a Copa do Mundo, acertou na final da Copa do Mundo entre Alemanha e Argentina. Teve mais de 500 mil de tweets por minuto. Na verdade, foram mais ou menos mais de 620 mil. Então, é mais ou menos essa característica da plataforma. Bom, legal. A gente sabe isso, mas como raios usar tudo isso, assim, como o Twitter pode ser uma plataforma para vocês que fornece um serviço para suas soluções. Bom, os microserviços, eles resolvem um determinado problema. E eles têm uma interface muito simples, bem definidas de como você resolve um problema e como você pode comunicar com outros módulos, com outros serviços que resolvem problemas também. O Twitter, a plataforma, ele tem diversos serviços, diversos microserviços que resolvem problemas específicos. Então, aqui, eu coloquei nesse desenho uma plataforma. O Twitter tem Twitter for Web, que são vários componentes para a criação de websites. Tem os cards, tem as APIs do Twitter, tem diversos SDKs para vocês construírem aplicativos mobile. Vocês podem usar tudo isso e developers independentes, startups, empresas podem construir produtos, serviços e entregar para os seus clientes. Eu vou falar de alguns desses serviços para vocês aqui. Alguns deles que eu considero que são assim, bastante relevantes para vocês, por exemplo, a autenticação. Então, o Twitter tem essa solução de autenticação de uma maneira simples. Componentes diversos para a criação de sites, bots e aplicações, dados, efetivamente, que vocês podem pegar os dados do Twitter e fazer uma análise em cima deles. Agora está muito forte a questão de Customer Service dentro do Twitter também. E apps mobile e tem muito mais. Eu vou passar rapidamente por um pouquinho de cada uma dessas ideias e vocês podem ter
Uma ideia é como vocês poderiam usar cada um desses pequenos componentes, microserviços, e usar especificamente nas aplicações. Então, primeiro de todos, a autenticação. Além do famoso Sign in with Twitter, que é tipo botão de sign in com o Twitter, essa não é a única maneira que você pode fazer uma autenticação. Você pode também, a gente tem uma solução para fazer autenticação através de número de telefone. Então, ela funciona de uma maneira bem simples. Por exemplo, você tem a aplicação, tem um botão que a gente já cria uma view, pede para o seu usuário inserir o número de telefone. Então, em alguns minutos, a gente vai enviar um SMS gratuitamente com um código que você tem que o usuário vai digitar e vai se autenticar. Então, essa solução é chamada Digits. Ela está disponível tanto para aplicações mobile, quanto também para websites. Tem um case agora recente conhecido, que é do portal R7, que é hoje eu acho que é o segundo portal maior do Brasil. Eles usam o Digits para fazer verificação do número de telefone. Então, essa é uma solução que vocês podem usar. Autenticação, tanto com o login do Twitter, quanto verificação de e-mail ou telefone. Quem já implementou isso deve saber que é ótimo delegar a responsabilidade para outra plataforma, outra solução para fazer autenticação para vocês, que é algo que você tem que lidar com segurança, etc. Então, o Digits é uma opção de autenticação. Bom, componentes para websites em geral. Tem diversos, eu vou citar alguns. O Twitter ele evoluiu muito de um rascunho do que era um status de uma pessoa a uma plataforma que tem diversos tipos de pequenas soluções. Então, aqui eu coloquei como referência o site da nossa documentação, que tem, depois se vocês quiserem dar uma olhada, tem tipo como embedar um tweet ou uma timeline, como usar um Vine, que é nosso serviço de compartilhamento de vídeos. E alguns desses que eu considero também bem legais vocês darem uma olhada, que é timelines embedadas. Então, os famosos botões de tweetar no seu site ou de seguir alguém, embedar um único tweet, web intents e entre outros componentes que vocês podem usar dentro dos sites. Para exemplificar, por exemplo, hoje, um pouquinho antes de chegar aqui, eu criei, usando essa ferramenta, o publish.twitter, eu só fiz uma busca rápida do quais eram as hashtags do PHP Experience 2016. E essa ferramenta ela já cria um grid layout para vocês. Você pode selecionar os tweets que você acha mais legal, mais relevante. E se você quiser exatamente esse layout no seu site, a gente simplesmente fornece o trecho de código para você copiar e colar onde quiser. Então, assim, é uma maneira muito simples de você simplesmente catar um conteúdo que está acontecendo agora, que é super legal, e jogar isso no seu site. Da mesma forma, tem os diversos botões do Twitter. Por exemplo, o botão de tweet simplesmente deixa a pessoa twittar dentro do seu site. Ou o botão de follow, para as pessoas seguirem, hashtag, etc. Dentro o Twitter sempre tem essa característica de colocar widgets que seriam, te disponibilizar um trecho de código para você simplesmente meio que montar o que você quer no seu site e ver como que fica exatamente, você copia e cola dentro do seu website. Então, os botões têm números, vocês podem dar uma olhada também. Vocês podem simplesmente, da mesma forma, vocês podem embedar um único tweet também. É a mesma coisa, vai ter sempre um trecho de código lá para você dar uma olhada, para saber como colocar dentro do seu site. E uma coisa bacana é o Vine. Não sei se vocês conhecem, mas o Vine é uma rede de vídeos bem curtos, de 6 segundos, que ficam em looping. Foi uma empresa adquirida pelo Twitter também. Ele possui uma API que vocês podem pegar esses Vines, esses vídeos pequenos, e também embedar nos sites. Então, um exemplo, existe a API, você pode consumir, e ele nada mais é do que vem no formato JSON, e você pode colocar, por exemplo, diversos vídeos em looping no site de uma maneira bem simples também. É uma outra forma. Bom, mais um componente que é bastante utilizado no Twitter, que são os cards. Então, toda vez que alguém twitta um link do seu site, ele pode simplesmente aparecer como um link no Twitter, ou a gente sabe que dá muito mais resultado, por exemplo, quando o seu link vem com ou uma descrição rápida, ou uma imagem, ou uma galeria de fotos.
Então, se você criar o seu website e colocar, você pode ter, por exemplo, passar essa experiência para o usuário e você vai conseguir gerar mais tráfego para o seu site. Para gerar os cards, simplesmente você pode colocar meta tags no seu site. Essas meta tags você pode colocar se você quer, tipo, uma descrição rápida, qual que é o nome do site, uma imagem, etc. E ele fica com esse formato bem legal no Twitter quando qualquer pessoa disponibilizar seu link. Existem diversos tipos de cards que podem ser criados dentro do Twitter. Esses são alguns deles, com foto, descrição, com galeria e etc. Então, assim, fez o seu site, cria lá, coloca as meta tags, vocês vão ver o resultado para gerar tráfego do Twitter para o seu website é muito maior dessa forma. Bom, além dos componentes, autenticação, componentes para site, uma coisa bem bacana, também é um serviço que vocês podem utilizar, é a criação de bots ou aplicações dentro do Twitter. Tem um exemplo que eu vi recentemente, que eu achei super interessante. Esse é o perfil de transporte de Delhi, na Índia. Então, sempre que alguém twitta para esse perfil específico, usando a hashtag Pollution Free Delhi, com um local de origem e um local de destino, vem um botzinho, uma aplicação que envia para o usuário uma imagem exatamente de qual é a rota que ele precisa fazer daquele local de origem até o destino, utilizando o transporte público. Então, é algo que vocês podem criar, botzinhos dentro do Twitter, que é mais uma forma de comunicação, mais uma aplicação que vocês podem ter com os usuários. Até pensei aqui, a gente poderia criar um botzinho aqui para o PHP Experience, por exemplo, tweetando, usando a hashtag PHP Experience 2016, perguntando qual que é a próxima palestra. O botzinho poderia verificar lá o horário, tudo, e mandar para aquele usuário exatamente qual que era a próxima palestra. Então, o Twitter, para criar isso é muito simples, tem o apps.twitter.com. Aqui vocês podem criar um novo aplicativo, e eu fiz assim, em 2 minutos, uma brincadeira. Vocês podem pensar em usar, por exemplo, o Twitter como algo que é um host de aplicações. E que vocês já têm uma base de usuários enorme e com conteúdo disponível para ser usado. Bom, além disso, autenticação, componentes para web, os bots. Uma das maneiras que as pessoas mais gostam de usar o Twitter é analisar os dados efetivamente. Então, voltando, por exemplo, para a Copa do Mundo, você pode, se você quiser criar aplicações desse tipo, essa aplicação aqui, durante o jogo do Brasil e Alemanha, na semifinal. Por que eu peguei esse exemplo? Mostrava exatamente em que local do mundo, qual era a quantidade de tweets que as pessoas estavam mencionando, ou Brasil, que é o amarelo, ou Alemanha em vermelho. É engraçado que ficou vermelho um tempão, e aí quando veio o gol do Brasil, deu aquele amarelão, nossa, aquele 1 minuto de felicidade e acabou. Mas, enfim. Inclusive, a gente tinha, lá no Twitter, a gente tinha feito uma aplicação que usava um Raspberry Pi que ficava medindo o número de tweets de gol, porque a gente queria para tocar um sininho a cada vez que tivesse um gol. E nesse dia, nossa aplicação quebrou, infelizmente. Não funcionou, porque a gente tinha um padrão de pegar picos de tweets de determinada, com a hashtag, com a palavra gol, e esse dia não funcionou, porque o pico era a todo momento, nossa aplicação ficou tocando com o sininho a cada 3 segundos. Bom, se vocês quiserem criar aplicações assim, ou vocês podem inventar, o Twitter ele tem essa característica, vocês podem inventar o que vocês quiserem, os dados estão lá disponíveis. Desde isso até, por exemplo, aplicações que realmente podem alertar alguém. Tem uma aplicação engraçada na Austrália, que eles colocaram os devices nos tubarões. Cada vez que eles se aproximam da praia, o tubarão tuita, estou chegando. Então, assim, vocês podem inventar. Desde assim, aplicações que são bem engraçadas, até coisas que são bem relevantes, que podem até, de repente, salvar alguém efetivamente. E para vocês fazerem esse tipo de análise de dados, tem as APIs do Twitter. Então, as APIs, tem 2 tipos principalmente. Tem APIs que vocês podem ver exatamente o que está acontecendo nesse momento e coisas que vocês podem pesquisar no histórico. As APIs que trabalham bastante com real-time, te falam exatamente o que está acontecendo agora, são as APIs de streaming. Você abre uma conexão com o Twitter,
que não... E aí, por exemplo, você faz uma busca por um critério, se a gente quisesse aqui usar a hashtag PHPExperience, colocaria o critério, eu quero só tweets que estejam acontecendo nesse local. Dá para vocês pegarem todos os tweets naquele momento e trabalhar. Então, as APIs de streaming são legais para isso, para aplicações que precisam de algo em real time. Hoje, existe, a parte dela é pública, e tem uma parte que, assim, todos os dados do Twitter dos 10 anos é feito em uma outra plataforma, que daí sim exige acordo comercial. Mas existe uma parte dessa API que ela é pública e que vocês podem utilizar. Geralmente, a porcentagem dela já é suficiente para você fazer brincadeiras como esse heatmap, ou para fazer uma análise estatística, alguma coisa assim. Além, as API, bom, aqui tem ela vem aquele linguição, um monte de coisa para você. Você pode processar e inventar as maluquices, desde o tubarão até o transporte público. E a anatomia de um tweet é basicamente um JSON, que você pode pegar todos os dados, como geolocation da imagem, vídeo. E ele é esse carinha aqui. É até engraçado, né? Que o pessoal fala, nossa, os 140 caracteres, na verdade, dá uns 2.500 bytes na hora que vocês estão processando o JSON efetivamente. Além disso, além das APIs de streaming, existem as APIs, as REST APIs, que permitem executar ações em coisas que já aconteceram e acessar dados históricos, etc. A gente tem mais de 100 endpoints, mais ou menos, desde que você pode obter, por exemplo, fazer um GET para obter todos os tweets de algum usuário ou de alguma timeline, da sua própria timeline. Ou vocês podem, por exemplo, usar as APIs para engajar os usuários socialmente, fazendo posts, posts em cima das pessoas. Por exemplo, eu ia dar um caso de estudo que a gente estava pensando em, vai ter um jogo de futebol, quando a pessoa já passar o cartão, a gente já tuita, estou aqui agora no estádio qualquer, não vou falar nenhum, senão quem é do time vai xingar. E aí poderia colocar, por exemplo, um jogo de um determinado time sempre estaria entre os trend topics e a gente conseguiria automaticamente postar em nome de usuários. Então, por exemplo, esse endpoint de post é o que a gente fala que você engaja os usuários socialmente com a sua marca, com o que você quiser. Bom, as REST APIs têm inúmeros endpoints, alguns deles vocês podem fazer lookup de status. Status nada mais é do que um tweet. Update de um status, pode fazer upload de mídia, pegar updates de status, fazer upload de mídia, pegar timelines de usuários com menções, etc. Tudo isso vocês conseguem fazer através das REST APIs. Tem muito mais coisa que aqui. Eu peguei alguns exemplos, mas basicamente vocês conseguem fazer o que vocês quiserem. Tweetar, retweetar, pegar... Enfim, aí vai da criatividade e da imaginação. Bom, tem uma outra coisa que agora, no ano passado, começou a ficar bem na moda, porque os números aumentaram muito, que é Customer Service através do Twitter. Então, a gente verificou que, por exemplo, de 2013 a 2015, as pessoas começaram a tweetar diretamente para as empresas. Então, aumentou em mais ou menos 2,5 vezes o número de tweets que uma empresa de B2C líder no setor recebia de tweet. A maioria, tipo 40%, ficava sem resposta. Então, as empresas estavam perdendo uma ótima oportunidade de conversar com os usuários na frente de todo mundo e, de repente, oferecer uma plataforma lá que, eu estou resolvendo o seu problema aqui. E a gente sabe também que existem soluções de customer service que são super caras, que você tem que implementar chat, etc. E por que não usar o Twitter, que está lá aberto e disponível para vocês? Alguns exemplos, tem um case recente da GVT, com a compra da Vivo, eles começaram a explicar como seria a mudança, o que afetaria os usuários. E falaram, tem uma dúvida? Usa a hashtag quero saber. Aí os usuários começaram a perguntar, usavam a hashtag. O GVT tem, através do TweetDeck, consegue ou manualmente monitorar todos os tweets que está recebendo, ou se aquilo ficar numa escala muito grande, pode também criar uns bots para fazer, por exemplo, uma resposta, um auto-reply automático, falando, a gente já vai ver seu caso. E daqui para frente, você pode também ir para a DM, poder mandar um link para o usuário para fazer uma conversa privada. E pode dar
Pode dar um suporte para o seu usuário, ou publicamente, ou de maneira privada. Recentemente, a Apple também aderiu, começou a usar o perfil Apple Support, e eles colocaram lá mais ou menos tem o período comercial, que eles recebem os tweets e eles respondem as mensagens. Então, eles resolveram, eu não tenho os números, mas em inúmeros casos, resolveram através do Twitter, através desse Customer Service. Então, é mais um serviço que vocês podem usar, com certeza isso daqui tem planos para escalar para ser muito maior, e a gente vai por mais funcionalidades, etc. Bom, apps mobile, falando muito rapidamente, o Twitter tem uma plataforma, na verdade seria um conjunto de kits que chama Fabric. Esse conjunto de kits, para plataformas mobile especificamente, a gente tem uma solução para reporte de crashes, que é o Crashlytics. Tem uma solução para análise de dados em geral, que é o Answers. Então, se você quiser, a gente consegue cruzar dados, por exemplo, quem estiver usando o seu aplicativo, a gente cruza com dados do Twitter falando, ó, as pessoas que usam o seu aplicativo, a maioria é, por exemplo, mulher, da idade tal e tal, na região tal. A gente consegue fazer um cruzamento da base do Twitter com os seus usuários de aplicações. Tem o Digits, como eu mostrei para vocês, efetua a autenticação com o número de telefone, tanto para web quanto para mobile. O Mopub é um kit para monetização. Nada mais é do que banners, de uma maneira que não seja que a gente tenta não degradar a experiência do usuário. E tem também o Twitter Kit para aplicativos, que é trazer todo esse conteúdo que eu mostrei para vocês, das APIs, etc., para dentro das suas aplicações mobile. Bom, alguns recursos úteis, para ninguém me xingar falando que eu nem falei sobre PHP. Tem diversas libraries de terceiros. Eu não sei se dá para ver o link legal aqui, mas é devtwitter.com/overview/API Twitter Libraries. Aqui tem diversas APIs, diversas bibliotecas de terceiros que a gente deu uma olhada, que achou super interessante. Em PHP, por exemplo, como fazer autenticação com a API do Twitter, como consumir, como fazer um post. Se vocês quiserem dar uma olhada, é um recurso legal para colocar no site de vocês. Aqui tem alguns links. O dev.twitter.com tem toda essa documentação que eu falei para vocês, de todos esses componentes para o website, autenticação e muito mais. Eu passei uma pincelada rápida. apps.twitter.com para você criar seus próprios bots e aplicações. E no GitHub a gente tem algumas aplicações, algum código que a gente jogou lá, alguns exemplos de coisas bacanas que vocês podem dar uma olhada. Pessoal, muito obrigada. Era isso.